E por fim, nós temos a coesão por conectores. Os conectivos, conectores ou as conjunções, como falamos na morfologia. É feita por conjunções e advérbios que expressam relações lógicas entre as partes do texto. Causa, consequência, oposição, conclusão. Para cada uma dessas relações, eu tenho um conectivo, vários conectivos que se adequam. Exemplo, a evasão escolar cresceu significativamente, porque muitas famílias enfrentam dificuldades econômicas. A evasão cresceu porque as famílias enfrentam dificuldades econômicas, então os filhos saíram da escola. O porquê é um conectivo que me dá a ideia de explicação. Então, quando quero explicar, uso o porquê junto. Principais relações e conectores. Quando eu quero causa, explicação. Qual foi a causa da evasão escolar? Né? A dificuldade financeira das famílias. Consequência. Qual foi a consequência da dificuldade financeira das famílias? As crianças saírem da escola. Então, com consequência, eu coloco assim, por isso. Oposição, adversidade, eu tenho mas, porém, contudo, entretanto. Adição, eu tenho e, além disso, também, mas também. Conclusão, eu tenho logo, portanto, em resumo. E condição, eu tenho se, caso se, desde que. Estes são alguns conectores. Lembrando que não dá para eu decorar. O i é sempre adição. O i geralmente é adição. Mas em frases como as pessoas se casam e logo se separam. A ideia é de oposição. As pessoas se casam, mas logo se separam. Então, alguns conectivos, né, eu consigo ver e usar a relação que estabelece. Continuando com as habilidades, aqui eu trago uma brincadeira, né, de um texto sem nenhum elemento coesivo. Um texto todo repetitivo, sem pronomes, ou sinônimos, ou hiperônimos, ou palavras do campo semântico que retomam Roberto Carlos. Então aqui eu tenho o Roberto Carlos, jogador de futebol, lateral, né, camisa 6, e tenho o Roberto Carlos, o cantor, o rei. E aí escreve, Roberto Carlos conheceu Roberto Carlos num show de Roberto Carlos e deu ao Roberto Carlos uma camiseta do Roberto Carlos, tirando o Roberto Carlos uma foto com o Roberto Carlos. E aí fica a brincadeira para você conseguir, né, usar aí elementos coesivos que evitem a repetição e deixe o texto, né, sem repetições, mas palavras que vão fazer referência aos, e cada um deles, né, Roberto Carlos. Bom, continuando a habilidade número 4, efeitos de sentido de palavra e expressões. Então, para eu interpretar o texto, eu preciso perceber o efeito de sentido das palavras e das expressões. Entender como certas palavras e expressões mudam ou intensificam o sentido do texto. Olha, ele entrou na sala como um furacão. Esse como um furacão, né, ele transmite a ideia aí de que ele entrou na sala de um jeito agitado, como um furacão. Então, isso é efeito de sentido. A dica que eu trago quando você for interpretar um texto, atenção às figuras de linguagem, a escolha dos adjetivos, das comparações, igual nós vimos, ele entrou na sala como um furacão. Palavras fortes, né, também muitas vezes revelam emoção, crítica ou ironia. Efeito de sentido de palavras e expressões. E a última habilidade, a habilidade número 5, intenções do autor e efeito do sentido global. Eu preciso perceber o objetivo do comunicativo do texto, né? O texto é para informar, esse texto é para criticar, ele veio convencer ou emocionar, ironizar. Enquanto políticos discutem, a população continua esperando soluções. Olha a crítica, né? A intenção do autor aí, olha, enquanto os políticos se discutem, a população continua esperando soluções. Uma crítica aos políticos que nunca
resolvem, chegam, né, a uma decisão, e ao sofrimento da população que depende deles, né? Uma dica de interpretação: pense no tom geral do texto. O tom é irônico? É emotivo? É um tom neutro? Para que o autor escreveu isso? Qual o impacto que ele quer causar? E aí eu consigo perceber a intenção do autor e o efeito de sentido global.